Se quiser qualquer comentário, ajuda a gente aí, tá? Então vamos lá. O que é a derivada? A derivada é a inclinação da curva. É a taxa de variação da curva em um certo ponto. Deixa eu fazer outra coisa. Vou tirar a minha câmera também, que já chega de ver minha cara. Ninguém merece. Tá? Então vamos continuar. A derivada é essa inclinação da curva. Está em movimento, eu vou fazer mais devagar depois para a gente poder entender. Né? Eu tenho uma curva qualquer, aqui em azul, um gráfico de uma curva. Esquece o que está escrito em cima. Não interessa para mim essa equação. Tem um atrasado aqui. Não interessa para mim essa equação, estou preocupado só com o desenho. Tá? A derivada é a taxa de inclinação dessa retinha. Observe que essa retinha, ela é tangente, ela é sempre tangente à curva, tá? Quando tá verde, a retinha, essa tangente, ela é positiva, ela está crescente. Quando é preto, é um ponto onde ela chega no zero, e quando ela está descendo, ela fica vermelha, ela fica negativa, tá ok? Isso aí é só para ver que a derivada ela está mudando ao longo da curva. Obviamente, a curva está mudando ao longo do. A derivada está mudando ao longo do. A taxa de crescimento muda ao longo da própria curva. Tá, ok? Cada ponto da curva tem uma derivada. Vou fechar isso aqui. Eu não vou tratar nesse momento da definição de derivada usando o limite, que teoricamente vocês já estudaram. Tá? Quem não estudou, dá uma lembrada aí. Tenta dar uma recuperada no passado aí. Então, a gente vai tentar usar direto. E aí eu vou tentar usar agora a derivada num conceito mais intuitivo. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Eu acho que eu consigo escrever aqui mesmo. O lápis. Consigo. Vou tentar. Qualquer coisa eu jogo lá no OneNote pra gente. Vamos deixar assim. Assim acho que não escreve. Assim não escreve. Tá. Mas vamos deixar assim. Então, pensa só. Essa simbologia aqui é a simbologia de derivada. Uma das simbologias de derivada. Então, eu tenho D de uma função em relação a uma variável, x. Então, a derivada dessa função constante é zero. Por que a derivada de uma constante é zero? Porque a inclinação dessa reta é zero, certo? Vou fazer o seguinte, vou abrir o OneNote e vou fazer uma ilustração que eu acho que vai ficar melhor, né? Cadê meu mouse? Pronto. Eita, fazer reta aqui é sofrimento. Deixa eu ver se tem alguma... Tem uma coisa que pode ser útil aqui. Uma funçãozinha, né? Os eixos aqui, x e y. Eu tenho um gráfico qualquer, certo? E aí eu vou pensar no seguinte, pensa num ponto aqui, né? Pensa num ponto aqui, tá? Vou dar um zoom aqui. Como é que dá um zoom? Pronto, consegui dar um zoom. Tá? Pensa num ponto aqui. O que vai ser a derivada? É a taxa, a derivada é a inclinação. Não foi exatamente o que eu esperava. Fazer a mão livre. A derivada é a inclinação da reta tangente a esse ponto. Tá? É a taxa de inclinação desta reta aqui. Se isso aqui é uma reta, pensa só que isso aqui é uma reta. Se é uma reta, então ela é escrita do tipo AX mais B. Então, a derivada nesse ponto é esse Azinho aqui, tá? É o coeficiente angular dessa reta, certo? Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma curva. Aqui eu tenho uma curva. Essa função aqui... Tinha que ter mudado de cor. Cadê? Eu tenho uma f de x aqui
que é uma curva. Essa curva ela vai mudando, né, a inclinação dela. Se eu pegar, por exemplo, em outro ponto qualquer, se eu pegar aqui, claramente a tangente tem uma outra inclinação. Quando você calcula a função derivada, o que é a função derivada? É a forma com que varia esse coeficiente angular dessa tangente ao longo da curva f. Tá ok? Isso é a função derivada. Então, essa é a ideia da ferramenta derivada. Aí, pensa só. Se eu tenho uma reta... Pegou mais gente. Espera aí. Voltando. Se eu tenho uma reta... Imagina que agora eu tenho uma função que é uma reta. Qual que é? Né? Não ficou retinha essa mão livre? Se eu tenho uma reta qualquer, então eu tenho uma reta do tipo AX mais B, e eu quero saber a derivada dessa função y em relação a x, eu quero a inclinação dessa própria reta. Eu quero uma reta tangente a um ponto. Pega um ponto qualquer. A tangente, passando por esse ponto, é a própria reta. Então, isso aqui é o próprio A. Ok ou não? Tudo bem? Tudo bem, senhor. Vou voltar aqui mais um bocadinho. Era só para a gente contextualizar aí o significado de derivada. Lembrando que eu espero muito que vocês, né, como é um curso EAD, depende mais de vocês do que da gente, então vocês busquem informação. Além usar o YouTube, além da diversão, usar para aprender também. Tá? Tem muita... Eu posto alguns vídeos lá, obviamente, mas vocês podem ficar à vontade. Tem alguns canais bem bacanas lá no YouTube. Tá? Então, continuando. Aqui nos meus slides. Se eu pegar aqui, qual é a inclinação da função identidade? A função identidade é a função... Eita. É a função y igual a x. A função y igual a x, o coeficiente angular dessa função é 1. Então, a derivada dessa função é exatamente 1. A inclinação é 1. Aqui a inclinação é 0, aqui a inclinação é 1. Tá? Essa é a ideia aí. Tem uma regra que é a regra da potência, que para resolver problemas polinomiais. Então, aqui eu tenho um x elevado a um n qualquer. Historicamente, no curso de cálculo, a gente faz essa demonstração, né? Provando que como que eu obtenho essa derivada aqui. Como o nosso curso está online, eu estou focando já há alguns anos, estou focando no curso do cálculo na aplicação, no projeto, eu vou pular essa demonstração. Essa demonstração ela não é complicada, ela está no livro, tá? Por favor, quem tiver interesse, eu recomendo muito que se olha lá no livro, tá? Tem lá direitinho. E ela basicamente usa essa decomposição do binômio de Newton, faz essa decomposição do polinomial, desse binômio de Newton, e aí a gente usa limite em cima disso aqui, simplifica, não é nada complicado, tá? Dá uma olhadinha lá. Por enquanto, eu vou ficar nos exemplos e na aplicação, tá? Até porque isso aqui, teoricamente, seria uma revisão, tá? Então, como é que é a regra da potência? A regra da potência diz o seguinte... Odeio não poder escrever. O professor precisa escrever. A regra da potência é o seguinte: se eu tiver uma potência do tipo x elevado a n, como é que eu faço para calcular a derivada? Eu pego esse n, passo ele para frente, pego esse n, passo ele para frente multiplicando, tá aqui, e subtraio 1. Basicamente é isso. Tá ok? Então, por exemplo, x ao cubo. Ah, como é que é x ao cubo? 3, passa para frente, multiplicando x ao quadrado. Mais simples impossível. Então, calcular a derivada de polinômio é subtrair 1. Muito simples. Aqui eu tenho, para quem não lembra, a propriedade de potência, x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1
sobre x, né? Para quem não lembra, a tarefa de hoje não vai nem almoçar antes de olhar a propriedade de potência. Por favor, terminei a aula, vai lá no Google agora, já digita propriedades de potência. Salva lá no cantinho, faz um resumo, não imprime, faz à mão para você fixar e cola lá na porta do guarda-roupa, na tela do computador, na testa do namorado, onde você quiser. Tá? Mas a ideia aqui é a mesma. Então, menos 1 passa para frente, multiplicando. X menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Tudo bem ou não? Então, isso aqui vai dar menos x elevado a menos 2. Usando propriedade de potência, isso aqui é menos 1 sobre x ao quadrado. Pessoal, dá para ler isso aqui? Vou dar um zoomzinho aqui. Vocês, por favor, qualquer problema vocês têm que me falar, tá? Continuando. X elevado a meio. Propriedade de potência. Ah, esqueci que fração na potência, esqueci. Fração de potência é assim. X elevado a meio. O denominador é o índice da radiciação e o numerador é a potência. Então, isso aqui é x ao quadrado de x elevado a 1. Ok? Professor, Oi? essa regra da potência é a mesma que você usou na aula de ontem de matemática discreta? Não usei isso nenhuma vez em matemática discreta. É porque tinha uma hora que um número lá estava elevado a k mais 1. Ah, foi. Foi, exatamente. Não, na verdade, na aula de ontem, de matemática discreta, foi o seguinte. A gente vai evitar esse tipo de coisa. Eu vou pedir para vocês evitarem esse tipo de coisa. Mas como é matemática básica, não tem problema. Tinha isso aqui na aula de ontem. Droga. Xk mais 1. Isso aqui é 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a x. Produto de potência de mesma base. Repete a base, somos os expoentes. É uma propriedade de potência, mas não é a mesma. Foi isso que eu lembro que eu usei ontem. Entendi. Agora tem uma questão aqui. Isso aqui não apaga, não. Deixa eu ver. Apagar. Tem uma questão aqui que é a seguinte. Eu vou pedir para a gente tentar evitar comparação de cálculo com matemática discreta. Porque são universos diferentes, são matemáticas diferentes, ferramentas diferentes. A matemática básica, obviamente, vai ser a mesma. Produto notável, fração, potência, raiz, logaritmo, vai ser a mesma coisa, só que são coisas diferentes, tá? Vamos tentar dar essa separada. Não tem problema, tá? Você perguntou, não tem problema nenhum. Eu vou sempre tirar dúvida de matemática. Separar, tirar isso aqui, porque ficou estranho esse menos 1 aqui. Isso aqui. Apagar isso aqui, porque essa igualdade ficou estranha. Enfim, a gente tem que tentar separar isso aí para a gente não corromper as aulas. Uma aula corromper a outra. Tá ok? Não era para eu estar salvando. Tá bom, agora já era. Então, vamos lá. Vamos continuidade aqui. Aqui, então, vai ser mais ou menos a mesma coisa. O meio vem para frente, certo? Vem para frente. E eu vou subtrair meio menos 1, subtração de fração, isso vai dar menos meio, isso aqui dá menos meio. Então, tenho duas propriedades de potência aqui. Uma, o negativo, que inverte a base e muda o sinal do expoente, e a fração. Resultado disso aqui vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Ok? Então, a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Tudo bem ou não? Professor, então esses valores aí que você está encontrando já seria o resultado da derivada já, então. Perfeito. Isso aqui é o resultado da derivada dessa função. Ah, entendi. Entendeu? Professor. Oi.
Aquele x elevado a menos 1 sobre 2, ele não está multiplicando com o numerador do 1 sobre 2, não? X elevado a menos 1 sobre 2. Aqui, né? Se ele Aham. está multiplicando com meio, Com não, o numerador. não está multiplicando, não. Tá? Deixa eu fazer isso aqui bem passo a passo mesmo. Deixa eu voltar isso aqui. Vou voltar tudo e vou ressalvar para eu poder garantir que eu não corrompi o meu PDF, que eu tinha esquecido de salvar. Vou copiar isso aqui e vamos aproveitar isso aqui no OneNote que eu vou falar de algum... Cadê o negócio? É parecido aqui. Isso aqui. A derivada, ela tem algumas notações. Aqui eu estou apresentando a seguinte notação, né? Eu estou apresentando, vou botar aqui, notações de derivada. Então, eu estou apresentando, a gente está usando até agora y, isso aqui é um y, não parece não, mas é. Y dx, tá? É uma notação, talvez a mais usada. Eu posso usar y', que é a derivada da função, que a gente está acostumado. Posso usar f derivada de f' de x. Essas são as básicas que a gente usar. Outra que aparece também em alguns livros é essa aqui, ó. Também aparece como derivada. Tá ok? Então, primeira coisa é isso aí. Então, eu vou usar, só para a gente brincar, essa notação aqui. Tá? Só para... Melhor, eu vou usar a notação do y, essa aqui. Pensa que eu tenho a seguinte função. Eu tenho y raiz quadrada de x. A função que vocês estão acostumados com ela lá no ensino médio. Certo? Ó, onde veio parar a primeira vez que eu colei. Pronto. Aí está aqui. Eu quero calcular a derivada da função y. Eu vou transformar isso aqui usando potência. Ó, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Certo? Se eu quero calcular a derivada, qual é a regra de derivação? Esse cara vem para frente e eu subtraio 1 no expoente. Então, vem meio para frente vezes y meio menos 1. Isso aqui é a derivada, certo? Isso aqui vai dar meio vezes y elevado a menos meio. Subtração de fração. Por favor, se alguém teve dúvida de subtração de fração, isso não é dúvida, isso é dívida. Você está se devendo isso aí, tá? Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai entender, dá uma olhadinha em vídeos no YouTube e vamos correr atrás aí, porque originalmente o ensino depende 10% do professor, 90% do aluno. À distância, essa proporção fica mais para o lado do aluno do que para o lado do professor. Então, a gente facilita, mas também não dá para voltar em tudo, tá? Professor. Oi. Não seria o x ali no lugar do y? Obrigado. Eu também fiquei encucado com isso. Isso, x. Vocês vão perceber que eu tenho algumas dislexias. Eu costumo escrever uma coisa e falar outra. Então, por favor, qualquer momento que tiver algo estranho, você me fala. Vocês todos me falam, por favor. Então, é muito normal. Não deveria ser, mas é. Então, eu tenho elevado a meio aqui. Isso aqui, usando propriedade de potência, é a mesma coisa que meio vezes x elevado... É a mesma coisa que meio vezes 1 sobre x elevado a meio. Certo? Usei uma propriedade de potência aqui, que é o fato da potência estar negativa. Inverte a base e muda o sinal do expoente. Inverte a base e muda o sinal do expoente. Basicamente isso aí. Agora eu vou usar mais uma propriedade de potência, que é a potência quando é uma fração, né? Que é o meio ali, que é a mesma coisa que
raiz de x. E por último, produto de fração, multiplica reto em cima e reto embaixo. Tá? Então, anteriormente, o que eu fiz aqui, repara, da derivada, aqui tem uma subtração de fração, aqui tem uma propriedade de potência, daqui para cá tem outra propriedade de potência, e aqui tem um produto de fração. Eu fiz uma quantidade de operações, talvez rápida demais aí nesse primeiro momento, mas eu acho que a gente vai acostumando isso aí com o tempo. Tá? Qualquer momento, dúvida, me fala. Na sala de aula, em geral, a gente olha para a cara do aluno. Eu tenho alguns anos de sala de aula. Então, a gente olha para a cara do aluno e fica escrito na testa, piscando, não entendi nada. Né? Então, e aí eu repito, em geral, quando a gente sente que os alunos não perguntam, eu olho bem para a cara dos alunos e aí eu vejo, não está legal isso aqui. E aí a gente explica de novo, muda a explicação, destrincha melhor a explicação. Como eu não estou vendo a cara de vocês, eu vou depender muito de vocês. Eu dependo de vocês para explicar e vocês dependem de mim para eu poder explicar melhor. Então, a minha explicação vai melhorar com a ajuda de vocês. Basicamente é isso aí. Beleza? Então a derivada de y fica como 1 sobre 2 raiz de x, né? Perfeito. Então, no final, derivada de y, a gente vai escrever 1 sobre 2 raiz de x. Ok ou não? Ok. Beleza? Beleza. Continuidade. Continuando. Ache a equação da reta tangente à curva x vezes raiz de x no ponto 1. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma função, vou apagar depois, tá? Para fazer melhor. Vou fazer um rascunho bem bagunçado aqui mesmo. Tem uma função qualquer que eu não sei como é que é. Eu vou marcar um ponto qualquer aqui no ponto 1, tá? Eu tenho a função y e eu quero encontrar esta equação nesse ponto aqui. Primeira coisa que eu quero entender é isso. Tá beleza ou tá beleza? A gente sabe que para obter esta equação aqui, eu preciso do quê? Vou fazer uma tarefa inversa aqui. Isso aqui vai ser uma equação, vou chamar de y, né, que é a equação da reta. Aqui eu vou usar f de x, que vai ficar melhor. Vou usar f de x aqui. Tá? Então, esse y, a equação da reta é ax mais b. Onde... Isso aqui é um b, não parece não, mas é um b, tá? B. O a é o coeficiente angular da reta, o b é o coeficiente linear. O a, que é o coeficiente angular, ele é exatamente a derivada da função no ponto. Se esse ponto aqui é um ponto, vou chamar de, sei lá, alfa, então esse a aqui vai ser a derivada da função quando o x for alfa. Beleza até aqui? Que é a inclinação da reta. Beleza. Se eu tiver esse a aqui, que eu vou obter usando a derivada, eu vou pegar o ponto que me foi dado, vou colocar aqui no lugar do y e no lugar do x e vou poder achar o b. E aí eu consigo desenhar a minha reta. Tá ok ou não? Tá ok. Já disse o que eu vou fazer. Agora, primeiro eu estou desenhando o meu problema. Agora eu vou começar a resolver. Para começar a resolver, professor, o senhor ensinou... O senhor não, né? Você ensinou... Deixa eu dar uma impressão ruim. Ensinou a gente calcular a potência. Só que aqui já meteram um produto aqui no meio. Eu sei que tem regra do produto, mas eu não lembro. Mas olha que produto simples. X vezes raiz de x. Vamos usar a propriedade. Isso aqui, x. Raiz de x, eu acabei de aprender. Isso aqui é um x. Parece lambda, mas é x. Acabei de aprender que raiz de x é igual a x elevado a meio. Então, aqui eu tenho umzinho do x. Potência de potência, repete a base e soma os expoentes. 1 mais meio, isso aqui é 3 sobre 2. Ok ou não? Ok.
Beleza. Então, vamos lá começar a resolver isso aqui. Eu tenho o seguinte, então vamos lá, minha função, eu vou chamar aqui de f de x, para ficar bonitinho. Eu tenho o quê? Eu vou o seguinte, então. Já expliquei o que eu queria. Vou apagar. Eu vou refazer, vou copiar, dar um Ctrl S que eu consigo copiar uma área específica. Essa ferramenta é bem bacana. Vou colar aqui. Por que eu estou trazendo para o Note? Para eu poder depois compartilhar as notas de aula com vocês. Né? Essa é a ideia aí. Tá? Então, acabei de calcular que a minha função, na verdade, é x elevado a 3 meios. Quem não está assistindo a aula está vendo só as notas, não vai entender, é bom ver o vídeo. Mas, enfim, vou botar aqui, ver o vídeo. Mas, enfim. Agora eu vou calcular a derivada. A derivada eu já sei fazer. Cadê? A derivada é a aulinha, né? Derivada aqui. Passa para frente, 3 meios, x elevado a 3 meios menos 1. Ah, esqueci, 3 meios. Então, rascunho. 3 meios menos 1, 2, 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 2. Isso aqui é igual a meio. Ótimo. Então, vou deixar... não desce mais. Cadê? Isso aqui é igual a 3 meios x elevado a meio, que por sua vez é igual a 3 meios vezes raiz quadrada de x. Ok ou não? Perfeito. Beleza. Continuando, isso aqui é a derivada. Né? O ponto que eu tenho é o 1. O x do ponto é onde que eu quero calcular a derivada. Então, o x do ponto, onde eu quero calcular o valor, vem para cá. F de derivada do 1, 3 meios, raiz de 1. Então, isso aqui vai dar exatamente 3 meios. Quem é esse 3 meios? Isso aqui é o coeficiente angular da derivada. Isso aqui é o coeficiente angular, aí digitar é mais fácil, da reta tangente. Nossa. Da reta tangente, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a reta tangente, que eu estou calculando, é uma reta. Eu já tenho esse 3 meios, que é o coeficiente angular, x e o b. Esse cara aqui, eu quero descobrir. Mas eu tenho um ponto já. Substituindo 3 meios vezes 1 mais b. Continha b... Nossa. Eu fiz besteira. Ah, tá aqui. B. Isso aqui vai ser 1 igual a 3 meios mais B. B igual a 1 menos 3 meios, que é igual a 1 menos 3 meios. 2 menos 3 menos meio. Portanto, vou botar aqui a solução, a reta tangente que eu estou procurando é 3 meios x mais meio. Essa aqui é a reta tangente
Ué, professor, não deu menos meio, não? Menos meio, perdão. Obrigado. Toda a razão. Menos meio. Certo? Ah, professor, eu gosto de ver essas coisas, né? Fica meio incrédulo, um monte de número assim. Não dá para a gente desenhar? Claro que dá, é isso que a gente vai fazer agora. Tem um softwarezinho que eu uso que é bem simplesinho, que é o Implot. Fazer a primeira função aqui. A nossa primeira equação é, só para vocês lembrarem, x elevado a quanto? 3 meios. Então, não sei se dá para ler, está muito pequenininho aqui e eu não consigo dar zoom nessa janelinha. Então, vocês vão acreditar em mim, eu vou falando o que eu escrevi. X circunflexo, né, da potência, abre parênteses, 3/2. 3 dividido por 2, que é x elevado a 3 meios. E pronto, fiz aqui o gráfico. Deixa eu pegar esse gráfico, eu vou editar. Vou aumentar a espessura da linha. Pronto. Vou aumentar também isso aqui. Vamos focar no gráfico agora. O gráfico é esse aqui. Tá bem até aqui ou não? Tá aqui o gráfico. Tranquilo. E aí, qual era a derivada mesmo? A derivada é 3 dividido por 2 vezes x menos meio. Então, vem aqui, vou duplicar e vou escrever. Abre parênteses, 3 dividido por 2 vezes x menos 1 dividido por 2, que é meio. Vou pegar aqui, vou colocar uma corzinha azul e dar o OK. Olha que bacana. Olha onde que deu a tangente. A tangente deu exatamente aqui, ó, no ponto 1, 1, é esse pontinho que está aqui. Tá? No ponto mais, claro, que precisão do mouse, né? 0,96, 0,93, então como se fosse 1 aqui. Um pouquinho mais um pouquinho mais para cima. Mas é mais ou menos isso aí. Ok? Então eu tenho a função, fiz o cálculo, prevendo uma coisa, e tá certo o meu cálculo aparentemente. Ok, pessoal? Oi? Eu não entendi como você achou o valor de B. Valor de B, vamos lá então. Vamos voltar aqui. Então, primeira coisa, simplificação da função, derivei e usei o x do ponto, né, para calcular a inclinação da reta tangente naquele ponto. Vem para cá para derivada, beleza. Aí eu achei esta reta aqui. Cadê a reta tangente? Está aqui. Então eu sei que é uma reta, então é x coeficiente angular vezes, y coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear, né? Isso é uma reta. Então eu tenho isso aqui, eu já calculei, que é a derivada. Eu quero encontrar b, mas eu tenho mais uma informação. Qual é a informação? Eu tenho o ponto que foi dado. Ah, saquei. Então peguei o y, que é 1, coloquei no lugar do y. O x, que é 1, coloquei no lugar do x. Não pareceu muito, porque os dois são iguais. Então, 1 e 1 botei no lugar e achei o B. Suave. Usei o ponto 2 vezes. Usei o x do ponto para calcular a derivada e usei o ponto x e y para calcular os dois aqui, né? O x e y. Beleza? Obrigado. Beleza. Bom que vocês perguntem, por favor. Vamos lá, continuando aqui. Derivada de... Aqui tem algumas propriedades de potência, bem suave, que é derivada de uma constante. Eu posso tirar a constante de dentro da derivada. A notação está um pouco carregada, mas é basicamente assim. Eu tenho um número multiplicando uma função e estou derivando. Eu posso pegar esse número e tirar de dentro da função. Tá ok? Tenho aqui uma soma de duas funções. Então, eu posso derivar as duas funções separadas. Essa propriedade ela é muito útil. Por quê? Porque se eu tiver uma coisa mais ou menos assim, eu tenho y igual a x ao cubo mais x ao quadrado. Certo? Então, eu faço essa derivada mais essa derivada separadamente.
suave cada pedacinho, tá? E o menos serve do mesmo jeito. Então, só para simplificar aí, tá? Não tem nada demais aí, não. Soma e subtração. Derivada de exponencial. Aqui eu vou só explicar como fazer e vou deixar vocês terminarem e a gente entra em exponencial. Eu vou fazer só para finalizar essa primeira parte. Ache os pontos sobre a curva onde a reta tangente é horizontal. Matematicamente, o que significa reta tangente horizontal? Qual é a inclinação de uma reta horizontal? Alguém pode responder? Acredito que é zero. Zero, perfeito. Eu posso traduzir isso aqui da seguinte maneira: derivada de y igual a zero. Então, na prática, o que eu estou fazendo aqui é derivada. Não vou nem fazer muita força para essa derivada, né? Vai ser 4x ao cubo menos, desce o 2 multiplicando, 6 vezes 2, 12. X, né? 2 menos 1x. E derivada de uma constante, a gente sabe que é zero. Então, basicamente resolva isso igual a zero. Não é difícil. Olha uma equação do terceiro grau aqui, mas acho que é difícil. Não, claro que não é. Eu vou fazer o seguinte: 4x em evidência, me sobra X igual a 2. Espera aí, cadê o lápis? Sumiu o lápis. Sobra x ao quadrado menos 3. Olha que fácil. Então, aqui eu tenho um produto. Eu tenho uma resposta aqui e duas aqui. Daqui eu tenho que x é igual a zero. A única maneira de x vezes 4 dar zero é o ser x igual a zero. Ou x menos 3 igual a zero. Resolvendo isso aqui, o 3 passa para o outro lado, tira a raiz quadrada, função de segundo grau, mais ou menos raiz de 3. Então, tem 3 pontos aonde a derivada dá zero. Ok ou não? Tudo bem? 3 pontos. Entendi. 3 pontos. Eu só entendi o 12x, professor. O 12x. De onde é esse 12? O 2 passa para frente multiplicando. E depois ele subtrai 1. Beleza. Beleza? Suave aqui. Eu não entendi o x ao quadrado menos 3. X ao quadrado menos 3. Eu botei o 4x em evidência. Então, Então, daqui, para dar 12x, eu multiplico 4x vezes 3, 12x. Ok ou não? Ficou mais claro agora? Você Oi? falou que são 3 pontos? Não entendi. 3 pontos. Professor, agora Peraí, aproveitar. Bom Deixa dia. eu só continuar a dúvida do colega. Quais são os 3 pontos? Raiz de 3. 3 eu falei. E menos raiz de 3. Observe que tem que continuar o exercício. Eu não terminei. O que seria continuar? Vou fazer para o zero. Eu tenho que calcular o ponto. O ponto são 2 coordenadas. Então, eu tenho que y é igual 0 à quarta. Eu preciso substituir aqui. Menos 6. 6 o quê? 0 ao quadrado, mais 4. Isso é igual a 4. Então, esse ponto aqui é o ponto 0 e 4. Tem que fazer a mesma coisa para o raiz de 3 e para o menos raiz de 3, substituir na equação original para encontrar os pontos. Ok ou não? Beleza. Então, são 3 pontos. Fala, alguém começou a falar e eu interrompi. Eu ia desculpa. falar, bom dia. No caso, Bom se a dia. questão fosse procure que só podia ser positivo, não tem? Aí Pode ser. Aí, que o x só podia ser positivo. Aí só calculava o raiz de 3, no caso. Isso, perfeito. Perfeito. Imagine que eu faço o seguinte, vou mudar. Procure os pontos onde a tangente é horizontal que estão
acima do eixo X. Acima do eixo X, não, tem que calcular o Y, desculpa. Ou o X positivo. Seria só o raiz de 3 para o X positivo, né? Porque o X nulo não entra. Então, essa é a questão. Mas tudo é exatamente isso aí. Vou fazer uma pausa. Cadê a gravação? Interromper a gravação.